Então, vamos à correção dos nossos exercícios de hoje. Número 1, complete a tabela abaixo. Linguagem materna, que é a língua portuguesa. Linguagem algébrica, que é a linguagem matemática. Nosso primeiro item, o dobro. O que é o dobro? O dobro é 2 vezes alguma coisa. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 2 vezes. O dobro de um número. Eu não sei quem é esse número. Se eu não sei quem é esse número, eu posso escolher a letrinha que eu quiser. Eu vou escolher a letrinha A. Então, eu botei aqui, ó, o dobro de um número que eu chamei de A. Eu posso colocar de outras maneiras? Posso. Eu vou colocar aqui agora, ó, o dobro de X. Ou eu posso escolher ainda outra letra? Posso. Posso estar escolhendo a letrinha que eu quiser. Então, o dobro de C agora. Tá? Então, quando eu não digo quem é o meu número, eu posso estar escolhendo a letrinha que eu quiser. Então, aqui eu botei, ó, o dobro de A, já que eu escolhi o dobro de X e já que eu escolhi o dobro de C. Observe que algumas vezes eu coloquei o sinal da multiplicação e aqui no último eu não coloquei. Por quê? Porque como eu sei que entre um número e uma letra, eu tenho o sinal da multiplicação. Então, vocês podem colocar ou não, fica a critério de vocês. Vem no nosso segundo item aqui, o quíntuplo. O que é quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes. O quíntuplo de quem? O quíntuplo do número y. Aqui eu já disse quem é o meu número. O meu número é y. Então, eu vou colocar y. O quíntuplo do número y. Aí, da mesma forma, eu posso colocar o sinal da multiplicação ou eu posso vir aqui direto e colocar ele sem o sinal da multiplicação. Normalmente, a gente vai ver assim, sem o sinal da multiplicação no meio, porque eu já sei que ele está aqui. No próximo item vem a diferença. O que é a diferença? A diferença é a nossa conta de subtração, a nossa conta de menos. Então, eu tenho aqui a diferença. Para fazer a diferença, eu tenho que ter uma coisa antes e uma coisa depois. Então, eu vou colocar o meu sinal de menos, o meu sinal da subtração aqui no meio. Então, eu tenho a diferença do número A. Eu já disse quem é meu número, então eu vou colocar aqui meu número A. A diferença de um número A com seu dobro. O dobro de quê? O dobro de A, porque eu disse seu. Tá? Então, eu vou botar aqui 2A. Então, eu tenho aqui a diferença de um número A com seu dobro. No próximo item, vem aqui a metade. O que é metade? Metade é alguma coisa dividido ao meio, em 2 partes iguais. Então, eu vou botar aqui, ó, a fração. A gente lembra que a fração, toda fração é uma divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, sobre 2, que é a metade. A metade de quem? A metade de um número. Como eu não sei quem é esse número, eu posso escolher a letra que eu quiser. Agora, eu quero a letra D. Então, eu vou colocar aqui a metade de um número D. No último item do exercício 1, vem aqui o cubo do número A. Lá nos nossos exemplos, eu tinha colocado antes o quadrado, que a gente viu que o quadrado é um número elevado a 2. Se é o cubo agora, é um número elevado a 3. Então, vai ser o cubo de quem? O cubo do número A. Eu já disse que é o número A, então eu só posso usar a letrinha A. O cubo do número A. Aí eu vou vir aqui e vou colocar elevado a 3, tá? Então, ó, o cubo do número A. Esse aqui foi o nosso número 1. Aí, logo embaixo, a gente tem o nosso exercício número 2. Traduza a expressão algébrica para a linguagem materna, como no exemplo. Então, eu tenho aqui a minha linguagem matemática e eu vou transformar para a língua portuguesa, que é a nossa língua materna. A letra A já veio pronta como nosso exemplo, 4P, que é a mesma coisa que o quádruplo do número P. Aí vem a letrinha B, x mais 3x. A gente viu que a gente pode começar usando o sinal que está aqui no meio das duas, que é o sinal da adição. Que eu vou colocar então aqui, ó, como a soma. A soma de quem?
do x. Então, o x aqui está assumindo o papel de número. Então, é a soma do número x. A soma do número x com quem? Com 3x. 3 é o quê? Triplo. Então, um triplo de x, ou com o seu triplo. Eu vou colocar aqui, ó, com o seu triplo. Então, eu já escrevi. A soma do número x com o seu triplo. Eu posso escrever isso de outra forma? Posso. Vou botar aqui nesse aqui um outro exemplo que eu poderia ter escrito. X é um número, certo? Então, eu vou começar aqui como, ó, um número x. Quando eu falo em adição, eu tô falando que eu tô adicionando, né? Então, eu vou colocar aqui o número x adicionado. Então, eu já sei que é a nossa operação de adição. Adicionado. Adicionado a quem? A 3x, que é o quê? O triplo de x. Então, adicionado ao seu triplo. Então, quando eu fiz aqui, eu mostrei para vocês que a gente tem mais de uma opção. Eu tenho essa primeira opção, que eu fiz aqui, ó, a soma do número x com o seu triplo, ou eu posso estar fazendo essa segunda opção aqui, ó, um número x adicionado ao seu triplo, ok? Aí vem a letra C. 3x mais 4y. Eu vou começar agora considerando o sinal da adição aqui. Então, eu vou botar a soma. A soma de quem? De 3x, que é o quê? O triplo de x. Então, a soma do triplo do número x com quem? Com 4y, que é o quê? O quádruplo. Então, com o quádruplo do número y. Ok? Aí vem a nossa última letrinha do exercício 2, que é a letrinha D. O meu sinal que está aqui no meio é da subtração. Subtração é diferença. Então, eu vou começar aqui com a diferença. A diferença de quem? De 2m. O que é 2m? É o dobro do número m. Então, eu vou colocar aqui a diferença do dobro do número m com quem? Eu tenho aqui a diferença do dobro do número m com quem? Com 7. Então, com o número 7. Então, ó, como vocês observaram aqui na letrinha B, a gente tem mais de uma resposta para esse exercício. Então, se você fez alguma resposta diferente do que eu coloquei, coloque aí no comentário para a gente conversar sobre, tá? Beijos!